Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A primeira igreja agora citada nesse nosso vídeo é a igreja de Éfeso, pela sequência, evidentemente, pela sequência que nós temos ali, é a primeira igreja. E a igreja de Éfeso é uma igreja que tem algumas características que é muito importante para nós observarmos, né? Éfeso a cidade, né, de Éfeso era rica, próspera, magnificente e famosa por seu templo, a Diana. Você lembra lá quando Paulo prega e havia ali uma grande dificuldade, as pessoas gritavam lá em Atos 17, se não tiver falha minha memória, e uma grande multidão começa a suplicar, a gritar, né, grande da deusa Diana, dos Efésios e tal, né? E então ali havia o templo da deusa Diana. A cidade estava localizada próxima a oeste, à costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu, e próxima à foz do rio Castro, seu porto, nos dias da sua glória. Acomodava os maiores navios, sobretudo era de fácil acesso por terra, pois Éfeso estava conectada por estradas com as mais importantes cidades da Ásia Menor. Éfeso foi muito tempo o centro comercial da Ásia, então você vê a importância da cidade, né? A cidade de Éfeso era uma cidade próspera, rica, tinha suas dificuldades na questão tangente à idolatria, né, ao paganismo, e era uma cidade rica. As pessoas que compõem as igrejas, que compõem a comunidade cristã em uma localidade, ela pertence a esse meio, né? Elas são salvas e elas têm ali uma cidade rica, são feitas de pessoas ricas. E normalmente as pessoas que vão estar na igreja nessa cidade serão pessoas mais abastadas, né? E uma outra localidade que até mesmo de sua situação de seja paupérrima mesmo, também vai ser assim, no sentido financeiro monetário. Vamos lá. Éfeso foi por muito tempo o centro comercial da Ásia, né? O templo de Diana era o mesmo. O templo, perdão, de Diana era o mesmo tempo era uma da casa do tesouro, era um museu, era um lugar de refúgio para os criminosos. Fornecia emprego para muitos, incluindo os artesãos da prata que fabricavam miniaturas do templo de Diana, né? Paulo visitou essa cidade, Atos 18, aqui irmãos, né? 17, 18. Em sua viagem de Corinto a Jerusalém. Isso ocorreu durante sua segunda viagem missionária, cerca de 52 depois de Cristo. Aí foi que ele deixou Priscila e Áquila, Atos 18, 19, e aí que foi que Apolo pregou com zelo, né, com caloroso zelo, Atos 18, 25. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos, Atos 17, 31. Seu trabalho foi grandemente abençoado, não só em Éfeso propriamente, mas em toda a região vizinha. A loja de vendas de miniatura de prata do templo de Diana foi queimada em 262 d.C. e jamais foi reconstruída. Rumo à pátria, vindo de sua terceira viagem missionária, Paulo se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso de maneira tocante. Atos 20, 17, 38, bem conhecido esse texto, essa passagem. Isso ocorreu por volta do ano 57 d.C. Durante a sua primeira prisão, 60 a 63 d.C., Paulo enviou de Roma sua carta aos Efésios. Após sua libertação, o apóstolo parece ter feito mais algumas breves visitas aos Efésios, deixando Timóteo encarregado dessa igreja. 1 Timóteo 1, verso 3, né? Poucos anos depois, possivelmente logo após o início da Guerra Judaica, digamos no ano 66 d.C., encontramos o apóstolo João em Éfeso.
Foi durante o reinado de Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, que João foi banido para Patmos. O imperador Domiciano, eu falei no primeiro vídeo. Para Patmos, a ilha de Patmos, né? Foi liberto e morreu durante o reinado de Trajano. A tradição relata que, bem velho e fraco demais para andar, João era carregado para a igreja, onde admoestava os irmãos: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Fica assim evidente que a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos quando Jesus ditou essa carta. Outra geração havia surgido. Os filhos não experimentavam aquele entusiasmo intenso, aquela espontaneidade e o ardor que haviam revelado seus pais quando tiveram o primeiro contato com o Evangelho. Não apenas isso, mas faltava à geração seguinte a devoção a Cristo. Uma situação semelhante ocorreu em Israel depois dos dias de Josué e os anciãos. Juízes 2, verso 7 ao verso 11. Você lê depois, é interessante, depois da partida de Josué, o povo ali se desviou do Senhor, deixou de seguir os caminhos do Senhor. A igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Observe a autodesignação de Cristo, aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, 7 castiçais, né? Qual é a razão dessa designação? Foi dada porque as 7 estrelas apontam para os ministros da igreja, para os pastores, né? Verdadeiros embaixadores de Cristo, e a igreja em Éfeso havia sido atribulada por falsos apóstolos, que tentaram se contrapor à obra dos verdadeiros ministros. Assim, essa igreja é dada a segurança de que o Filho do Homem, exaltado em glória, dirige os ministros e sabe o que acontece nas igrejas. Ele mantém suas mãos as estrelas e anda no meio dos candeeiros. Descobrimos então que em cada caso separado, a autodesignação de Cristo tem esse peso sobre a igreja, a qual a carta é escrita. A igreja em Éfeso foi louvada por suas obras, por sua labuta e por sua perseverança. Com respeito a essas coisas, ela era um candeeiro que fazia brilhar a luz do Salvador no meio das trevas do mundo, né? Nós lemos isso lá em 1 Pedro 2,9. Nós resplandecemos, né, como astros no mundo. Somos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo e resplandecemos como astros no mundo. É importante especialmente observar que essa igreja é também louvada pela intolerância. Ela havia provado os que se diziam ser apóstolos, né, posto a julgamento, a juízo, isso é provar. E julgando os falsos, né, e rejeitou-os. Em todas essas tribulações, essa igreja havia sido leal à verdadeira doutrina e não havia se deixado esmorecer. Havia atentado para a observância de Paulo, né? Atos 20, 28 e 29, que Paulo fala que para zelar pelo rebanho, pela igreja que Cristo comprou com o seu sangue, né? Havia atentado então para essa advertência. Observe, uma igreja que tolera o pecado, as heresias, né? Ela está em trevas, ela não pode ser um candeeiro, ela não pode ser um castiçal, não pode iluminar. Então a igreja de Éfeso, ela tinha uma dificuldade ali, é uma igreja que era trabalhadora, uma igreja que, né, tinha ali esse no seu âmago, né, uma igreja que tinha obras, tinha labutas e tinha perseverança. Mas se você observar a citação de Juízes 2, 7, 9, 10, 11, você vai ver que depois da partida de Josué foi esmorecendo e houve uma decadência no arraial, houve uma decadência no meio do povo de Deus pela não observação da lei de Deus. O que aconteceu aqui é que aquela pujança que havia nos primeiros cristãos de Éfeso foi se esmorecendo, e na segunda geração, a seguinte, já diz a palavra que foi se esmorecendo. Nós vamos ler daqui a pouquinho, né? Tenho contra ti. Olha só o versículo, a sequência que diz, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado, aquela pujança, aquele trabalho em meio a tanta diversidade e tanta investida, isso havia se esmorecido nele. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja era intolerante, você vai observar, os falsos apóstolos, os falsos mestres foram rejeitados, né? O evangelho não é tolerante, irmão. Observe isso. Estou ensinando errado em alguns lugares. O evangelho não é tolerante. Não, mas a igreja é inclusiva. A igreja é inclusiva no sentido que para ela vem pessoas, toda tribo, raça, cor, língua, nação, de todo tipo. Porém, é transformado. Se não houver transformação, não é igreja.
Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem mudança de vida, sem metanoia, sem mudança de novo nascimento radical. Ou quer dizer que eu sou uma pessoa, por exemplo, você me vê aqui pregando sempre sério, sempre dessa forma mais séria, porque o evangelho é sério mesmo, eu não brinco aqui. Mas eu sou espontâneo, sou brincalhão no meu trabalho, com meus pacientes, com todo mundo ri comigo. Porém, eu fui transformado de um pecador perdido, morto em ofensa e pecado, para um cristão, para um servo de Deus, para um filho de Deus. Primeiramente, filho de Deus. Né? Cristão é designação e seguidor de Cristo. Mas somos nova criatura, filho de Deus. Porque quem não tem Cristo não é filho de Deus. Que essa babalela é, todos são filhos de Deus. Não, não, Senhor. Só é filho de Deus aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito, da água do Espírito. É nova geração, nascido de novo. E só nasce de novo quem crê no Evangelho, quem é realmente convertido. Então a igreja não é, o evangelho não é tolerante, porque se for tolerante, você vem homossexual e se mantém homossexual tranquilo. Você pode até ser uma pessoa homossexual, ter seu desejo de homossexual e não, como posso dizer, e não ser uma pessoa hétera. Mas você vai, como diz Cristo, tomar sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo sempre após. Ah, mas uma camarada era um ébrio, era um inveterado na bebida. É uma pessoa que bebia de manhã, não parava, nem não parava. Aí ele é transformado pelo Evangelho. Ele pode ter desejos. Ele vai lutar contra isso porque ele vai rejeitar por causa de Cristo. Ele é nova criatura. Agora eu sou nova criatura. E há casos que são radicalmente eliminados. Mas tem casos que a pessoa... Eu conheço pessoas, citando aqui homossexual, apenas porque veio aqui na minha cabeça agora. Mas que são cristãos, salvos, lavados, nova criatura, e que falam, olha, eu não consigo ter vida com uma mulher, falando do homem, né? Mas também não vou cometer o pecado, não vou porque eu prefiro Cristo, né? E à medida que for andando, o Senhor vai lhe dando força. Então, a intolerância, aqui na citação, que a igreja rejeitou os falsos. A igreja de hoje, atualmente, de forma geral, não são todos, eu falei agora há pouco, que é uma carta para todas as igrejas, vem aceitando. Isso vai em decorrência do quê? No final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então vai haver, de fato, porque faz parte do pacote do fim, né? uma tolerância, melhor dizendo, ao engano e ao erro. Mas essa igreja não, ela se manteve leal. No entanto, tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Aquele amor da primeira geração já havia esfriado. Já explicamos no sentido de tão séria a reprovação. Certamente havia obras, labutas e perseverança em Éfeso. Ainda continuava, né? Mas tudo isso estava presente, embora houvesse uma diminuição do amor. Você já observou que pessoas que ainda continuam frequentando, vai no culto nos dias que tem que ter, lá domingo, quinta, domingo, quarta, até atua em alguma área, faz parte de algum departamento, até ativo ali, mas já não com aquele amor, mas é por causa do costume, por causa de eu vou porque se não for, né? Não, não pode pensar assim, não, eu vou por amor, eu tenho desejo, eu quero estar lá, né? Tá cansado, porque observe, nessa época que você começou muitas vezes, a igreja, aquela igreja, ou a pessoa no sentido, ela, lembra que eu falei, questão moral, pessoal ali, no outro vídeo, anterior a este, as pessoas muitas vezes estão ali por um costume, mas outras, assim, observe, no começo pode chover canivete, ele vai para o culto, vai para a congregação, vai cultuar junto com os irmãos ao Senhor. Mas bem na hora de sair choveu. O culto começa às 7 horas, 19 horas. Você vai sair 19 horas? Presta atenção, irmão, você já sabe, né? Não, eu tenho que sair mais cedo, tenho que precaver. Tá armando chuva, como a gente fala, né? Prepara. Eu tô cansado, tal. Quantos cultos eu fui? Agora há poucos dias mesmo. Até com a roupa do plantão, chegar num canto e ficar lá, né? Que a gente vai com uma roupa, eu trabalho com uma e vem com outra. Né? Não é a roupa que eu trabalho que eu fui no culto, né? Mas sair do plantão e ir para o culto, sabe? Não podemos perder, só estou dando um exemplo aqui. Não podemos perder esse primeiro amor. Qualquer coisa quando você está esfriado no amor é uma desculpa para você não congregar. É o frio, é o calor, é a chuva, mas se for para o churrasco, para ir, amigo, não tem chuva, não tem calor, não tem frio, não tem cansaço, não tem nada. Vamos lá. Então havia essa diminuição, né? Uma esposa, por exemplo, ela pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes, ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes da atenção que lhe presta. Igualmente,
O ministro da igreja pode ser assíduo na sua frequência aos cultos, mas, a despeito disso, pode não estar tão devotado ao Senhor como já fora em ocasião passada. A igreja é desafiada a refletir sobre sua queda, a mudar sua mente de forma que possa realizar as primeiras obras. A ameaça que se segue: se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Né? Isso aqui até foi cumprido, porque hoje em dia a igreja de Éfeso nem as ruínas estão lá mais, né? O próprio lugar está em ruína, na verdade, né? É uma questão literal agora aqui para a questão daquela igreja local. Então, muito eternamente o Senhor volta o seu louvor. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Prestou atenção? É uma igreja que era intolerante, mas que esfriou o amor, e aqui diz assim, ó: tens, contudo, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Imagina quem está falando aqui é o Senhor Jesus, irmão. Né? Eu também odeio. Olha bem, se é uma igreja que tolera, se é uma igreja que... Se o evangelho é tolerante, não fica aí, venha como está e fique como queira, não, meu irmão. A transformação do evangelho, então, não é evangelho. Ah, eu sou cristão. O que é ser cristão, irmão? Né? Então, muito eternamente, o Senhor volta ao seu louvor. Ao seu louvor tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. É provável que esses nicolaítas e os que sustentam essa doutrina de Balaão, verso 2,14, e os seguidores da mulher de Isabel, 2,20, representem o mesmo grupo geral de heréticos. Nós os veremos de novo, vamos falar daqui a pouco em outro vídeo. Então nós vamos falar sobre Nicolaítas mais para frente com mais cuidado. Se você ler lá em Atos 6, você vai ver falar sobre Nicolau, um dos diáconos. Né? Alguns teólogos entendem que era alguns seguidores depois de Nicolau. Né? Nicolau no grego quer dizer, ele conquista pessoas. Né? O mesmo que aconteceu lá com Números 25, né? Com a questão de Balaque, Balaão, né? E o engano do povo, etc. Eu vou falar mais para frente na outra carta. Né? Então, deve-se notar que essas eram pessoas que não só se recusavam a abster-se dos banquetes imorais e idólatras dos pagãos, mas também tentavam justificar suas práticas pecaminosas. O Senhor odeia qualquer comprometimento com o mundo. Ele louva a igreja em Éfeso pela sua posição firme contra as obras dos nicolaítas. Olha, você friou no primeiro amor, se você não se arrepender, lembra onde caíste, senão eu vou tirar o candeeiro, vou tirar o teu lugar, né? Mas eu tenho a teu favor uma coisa interessante: vocês estão contra os nicolaítas, que lançam impropérios, que lançam engano, que tem uma igreja que vai se miscuindo com o mundo. O que quer dizer isso, né? Não vou aprofundar aqui em termos teológicos, porque eu já falei, eu quero que os vídeos sejam breves, né? Estou encerrando já. Então, era dessa forma, uma igreja que não tolerava os nicolaítas. Daí segue a exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Como eu falei agora há pouco, às igrejas. Né? Observe o plural: cada carta deve ser lida por todas as igrejas e não só por aquela a qual foi primariamente dirigida. A expressão ao vencedor é a mesma expressão usada em Apocalipse 6, verso 12, né? Quando fala do cavalo branco, do cavaleiro do cavalo branco. Eu tenho no meu canal também sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? É um tema bastante controverso também, mas eu afirmo ali que o primeiro cavaleiro do cavalo branco ali é o Senhor Jesus. O vencedor é o homem que luta contra o pecado, contra o diabo e contra todo o seu domínio, e em seu amor por Cristo persevera até o fim. Se você não amar Cristo, você não vai ter nenhuma preocupação com o pecado. A igreja não vai ter preocupação com o pecado. Se você não amar Cristo de fato, não tivesse amor mesmo em Cristo, mas o que tem uma rosa ungida? O que tem um sol grosso? O que tem um tapete místico? O que tem um fundo musical? Mas o fundo musical, qual é o problema? O fundo musical, meu irmão, não é pecado em si. A música, o que é fundo musical? Né? Mas o que tem por detrás, que é aquela sutileza de eu preciso de, como num mantra, preciso de passar em outra vibração, não precisa. A palavra, de per si, ela é capaz de mexer com todos os mais profundos sentimentos do ser humano, da sua alma. Eu não preciso de um fundo musical com uma parede preta, como é que fala? Com algum dessas artimanhas para seduzir. Prega e pronto, acabou. Gostou, não gostou, come menos. É assim o evangelho, irmão.
É assim. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida, quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Oh, mas esse discurso é duro. Vamos embora. Então vai. Não, volta, irmão, não é bem. Não, vai, filho. E aí vai. Olhou para os discípulos e disse, olha, vocês querem ir também? Pedro disse, para onde iremos? Para quem iremos, ele fala, né? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E ele reafirma em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Então, para nós fecharmos aqui, então o vencedor é o homem que luta contra o pecado, contra o diabo, contra o seu domínio e em seu amor por Cristo, persevera até o fim. Ao tal vencedor é prometido algo melhor do que a comida oferecida aos ídolos, porque em Éfeso era oferecida aos ídolos, e eles comiam esse sacrifício. E uma igreja que tolera faz isso, com a qual os pagãos procuram atrair os membros das igrejas para os seus cultos idólatras. Ao vencedor será dado comer da árvore da vida, Gênesis 3, 22 e Apocalipse 22, de 2 a 14. Isto é, ele herdaria a vida eterna no paraíso celeste. Essa promessa é adaptada ao caráter geral dessa carta, assim como é adaptada a uma das 7 mensagens, né? Cada uma das 7 mensagens, perdão. Então, o que era a luta ali? É a luta contra uma igreja mundana, contra uma vida mundana. Como deixar de ser mundano? Voltar ao primeiro amor em Cristo Jesus. Uma igreja, um pastor, um ministro, eu e você, que não tivermos o amor em Cristo, vamos abrir as portas para os nicolaítas, os falsos mestres, os falsos profetas, os enganadores, né? Olha bem, conheça as tuas obras, diz o Senhor, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, deixou o primeiro amor. Que o Senhor restaure o teu primeiro amor, que sejamos firmes em combater, em denunciar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Evangelho é transformação de vidas. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.